Oi, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou em um cenário diferente, eu estou na minha faculdade. E hoje também vai ser um vídeo sem roteiro, e aqui eu vou contar como foi entrar na minha faculdade da Espanha, qual documentação eu precisei e como foi o processo, que eu nunca contei aqui no canal, como é que foi. Eu já fiz vídeos, meu primeiro vídeo do canal é o visto de estudos, como solicitar desde o Brasil, depois eu falo sobre a homologação dos estudos, que foi o processo que eu fiz pra validar a minha documentação do Brasil e ser aceita aqui, mas eu nunca contei exatamente como foi a emoção ou o processo certinho de documentação das datas, quando eu soube que eu realmente entrei, como é que foi. Então, aqui nesse vídeo eu vou contar. Eu espero muito que vocês gostem e que ajudem vocês a se motivar e a ter o meu processo como experiência também. Bom, então contextualizando, pra quem nunca viu nenhum outro vídeo, ou mesmo pra quem já viu, lembrando, né, eu cheguei aqui em fevereiro de 2024, desse ano, com visto de estudos para estudar o espanhol em Barcelona, no curso Camino Barcelona, que também tem vídeo no canal falando tudo sobre o curso, caso alguém se interesse e queira fazer o mesmo caminho que eu. Então, enquanto eu estava no curso, eu já estava ligado nos prazos dessa faculdade que eu queria entrar. E o porquê essa faculdade em específico, que é em Valência, se eu cheguei em Barcelona, por que não tentar uma faculdade em Barcelona? Desde o Brasil eu estava fazendo pesquisas de faculdade. Então, por que eu escolhi essa minha? Porque era a única faculdade, tanto ou em Barcelona ou em Valência, a única faculdade que aceitava a minha documentação, que seria a homologação dos estudos. E por que a única? Todas as outras aceitam a homologação dos estudos, mas o meu caso era que ainda não estava pronta. Eu só tinha o volante de inscrição da homologação dos estudos. E só essa, a Universidade Católica de Valência, aceitava para você ingressar na faculdade com esse volante de homologação. Então, resumindo muito, além de eu ter gostado super dos grados dessa faculdade, enfim, eu posso fazer também um vídeo sobre os grados que eu tenho aqui de psicologia, falar muito mais sobre o mundo da psicologia. Tá na minha lista de vídeos que eu quero gravar, mas enfim, além de eu ter gostado muito disso, dessa parte, também foi porque essa foi a única faculdade que aceitaria esse volante de homologação. E o que é o volante da homologação? Vou usar em palavras simples, como se fosse uma nota fiscal dizendo que você iniciou o processo. E o que é a homologação de estudos? É uma média da sua nota do ensino médio do Brasil, validada aqui na Espanha. Então, eles te dão uma média do seu ensino médio. A minha média foi de 7,38. Vou colocar aqui a foto do documento de homologação. Então, voltando um pouco no tempo, cheguei dia 24 de fevereiro de 2024 e eu já estava atenta, como eu disse, nos prazos, desde o Brasil. Então, eu sabia que dia 4 de março eu teria que, de Barcelona, vir para Valência para fazer a pré-matrícula nessa faculdade. Lembrando que essa faculdade que eu estou é uma faculdade privada. Então, literalmente, eu paguei pelo meu lugar na faculdade, porque você precisaria vir até Valência, na sede de organizações da faculdade, que não é aqui, é mais no centro lá de Valência, pra fazer a minha pré-matrícula. E isso, basicamente, eu levava todas as minhas documentações, tipo, que eu teria que levar, né? O volante de inscrição da homologação, levei meu passaporte, levei... Só isso, pra ser sincera, era o passaporte e a sua nota de entrada na faculdade, né? Porque a galera aqui da Espanha, eles fazem um bachillerato. Bachillerato. É algo assim. Então, eles levam, como se fosse o ensino médio daqui, né? Levam e aplicam essa nota. A diferença é que eu tive que homologar, porque o meu ensino médio não é daqui, mas basicamente quem é daqui também levou a nota média, né, do ensino médio pra poder ingressar aqui na faculdade. E aí, tudo bem, eu levei esse volante, porque eu ainda não tinha uma nota. Ou seja, eu entrei na faculdade sem uma média. Eles colocaram como algo simbólico, que a média para você entrar aqui é 5. Então, eles colocaram como se a minha homologação tivesse sido a nota 5, que é o mínimo. E, enfim. E aí, como foi essa pré-matrícula? Eu saí de Barcelona, a gente fez um bate e volta. O Noah, meu namorado, estava comigo. Então, a gente saiu super cedinho. Eu lembro de chegar aqui em Valência umas 5:30 da manhã. Tava tudo escuro, tava vazio. Eu até achei que a cidade era uma cidade fantasma, porque não tinha ninguém na rua. Mas era porque nem tava claro ainda. E aí, a gente foi fazer essa pré-matrícula. Eu fiquei, junto com o Noah, 5 horas na fila. Em pé. Em pé não, depois eu comecei a sentar no chão. Mas fazia uma fila... E que era pra chegar o quanto antes, cedo, né? Porque, como eu falei, meio que você pagou pelo seu lugar. Então, como se fosse um ingresso de show, quem comprasse primeiro, comprava. Tô falando isso pra tentar ser um pouco mais, sei lá, pra dar pra entender. Mas foi o que eu senti. Eu tava em uma fila e eu tinha que garantir meu lugar aqui, porque era uma pré-reserva, né? E aí, durante essa espera, sei lá, às vezes alguém da secretaria saía e falava: olha, as vagas de direito já acabaram.
Então, quem tava na fila de direito ia embora, né? Porque se já acabou as vagas, isso aconteceu, se eu não me engano, com direito ou medicina ou algo do tipo. Com a minha não aconteceu. Aí, tudo bem. Quando eu fui chamada, depois dessas 5 horas, a gente até tava preocupado com o horário do ônibus de volta pra Barcelona, mas enfim. Quando eu fui chamada, foi super tranquilo. Pediram todos os meus dados, criaram o meu correio com a senha da faculdade, tudo prévio, né? Isso meio que era tipo uma pré-reserva. Então, eu ainda não tinha entrado na faculdade, mas eu estava pré-reservando a minha matrícula pra quando abrisse as matrículas eu já, tipo, estar mais encaminhada. E aí eu paguei 500 euros, que é o valor da reserva de plaça. Plaça é tipo o seu lugar na faculdade, basicamente. E aí, claro, esse valor depois descontava da sua matrícula do primeiro mês. Então, basicamente, tipo, era o valor da sua faculdade do primeiro mês. Só que aí eu paguei adiantado. Essa era a reserva, basicamente, você pagar um mês adiantado. E foi isso, quando eu fui chamada, eu sentei em uma mesinha super normal. Aí falaram o grado que eu queria fazer, da onde eu era. Começaram a preencher todas as minhas informações. Perguntaram o meu número de moletom, porque eu saí com o moletom da UCV, com uma sacolinha. Vou colocar a foto aqui também. Isso em 4 de março, né? E aí foi isso. Já estava super encaminhada, já estava super feliz. Voltei pra Barcelona, passei todos os outros meses estudando espanhol. Aí, conforme iam preenchendo os meus dados, perguntaram o melhor dia que eu teria pra vir aqui pra Valência fazer a entrevista pra entrar na faculdade. Aí eu falei, teria como ser online a entrevista? Porque eu não posso ficar vindo e indo de Barcelona, né? Eu não moro aqui e tal. E aí a mulher marcou a entrevista online pra mim no mesmo mês, se eu não me engano, eu escolhi o melhor dia. Lembrando, eu nem falava tão bem espanhol, não falava nada quando eu cheguei, né? Então eu tava super nervosa pra fazer essa entrevista. Tive a entrevista até com o professor que eu tenho atualmente, que é o professor de Biologia do Comportamento Humano. E a entrevista foi online, né, pelo Teams. E eram perguntas super, tipo, meio da psicologia, mas ao mesmo tempo perguntas normais que se fazem em uma entrevista. Sobre a minha personalidade, o que eu achava sobre mim, o porquê eu me interessava pela psicologia, desde quando, quais eram as minhas qualidades e defeitos. Era uma entrevista bem mais pessoal e psicológica, assim, eram perguntas do tipo como eu me relaciono com as outras pessoas, se eu me considero alguém compreensivo ou não, esse tipo de entrevista. No mesmo dia eu já recebi como, por e-mail, a aprovação da entrevista, né, que eu tinha entrado na faculdade, tipo, que eu tinha me saído bem na entrevista, e aí depois era só esperar o dia oficial da matrícula. Eu recebi outra ligação lá em julho, se eu não me engano, para confirmar todos os meus dados, e eu tinha até 18 de julho para pagar a matrícula mesmo da faculdade. Aí eu fui no banco, paguei tudo, e aí no dia da formalização da matrícula eu apresentava isso, mandava por e-mail para eles, ou preenchia no site da faculdade mesmo, e entrava. Resumo da ópera. Vocês viram que foi super tranquilo. Essa minha experiência é muito individual e específica, porque foi fácil, concordam, entrar aqui. Eu já sabia que era uma faculdade privada, então eu só fiquei atenta nos horários, nos dias, quando eu precisava ir, quando eu precisava fazer a matrícula. E essa foi a minha forma de entrar. E aí, quando eu fiz a entrevista, ele me falou, assim que você tiver a sua homologação dos estudos, você vai na secretaria da faculdade e você apresenta isso, porque quanto antes você tiver isso, melhor. Porque se eu não apresentasse, por exemplo, até o primeiro semestre, que era o que eles tinham falado pra mim, eu não poderia continuar na faculdade, porque eu precisaria ter os meus estudos homologados. Então eles me deram, tipo, uma margem pra ter a homologação. Graças a Deus, na primeira semana que eu comecei a faculdade, saiu a minha homologação, que é o que eu já pus, mas eu posso pôr a foto de novo, que eu tirei 7,38 de média, e aí eles já substituíram no sistema, que o meu meio de ingresso foi pela homologação de estudos do bacharelato. Então, foi basicamente isso que aconteceu e foi como eu entrei. E aí, claro, até dar setembro eu ainda morava em Barcelona com o Noah. Eu vim antes do Noah pra cá, aluguei um quarto, divido com outros estudantes, assim. Atualmente o Noah mora comigo nesse quarto também, enquanto a gente não acha uma opção melhor. E é isso, estou na faculdade, foi essa forma que eu entrei. E acredito que pra renovar, né, para os outros anos seja basicamente fazer a matrícula de novo. Acredito que eu não tenha nenhum outro processo do tipo. Claro, fica para outro vídeo o fato de eu estar renovando meu visto atualmente. Quem tá curioso, eu estou no processo de... Eu entro no site, né, dos trâmites e está lá em trâmite o meu processo de renovação do visto. Isso dá uma ansiedade gigantesca, mas eu estou esperando, sério, o meu visto. Já estando na faculdade, eu coloco na minha cabeça que é meio impossível eles negarem, né? Como assim, gente? Tem tudo aí pra vocês, por favor, só me dá o meu visto. Então, é isso, essa foi a história de como eu entrei, mais pela fase
né, de documentação, o que eu precisei e tal. Mas, de novo, você não entra em faculdade sem homologar os seus estudos. E essa é uma experiência individual, mas, como eu falei, essa foi a única que aceitou o volante. Se você não quer vir morar em Valência, se você quer estudar em outras faculdades, procura exatamente o que você precisa fazer, qual documentação você precisa. E ver se você gosta, né, do estilo de ensino da faculdade que você tá aplicando. Não é só porque é aqui que qualquer uma tá bom. Tipo, ver se também, né, faz um filtro e ver se adequa pra você. Que bom que eu ainda tô aqui, nesse mesmo cenário, pra eu poder falar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, que eu tô editando já o vídeo. Seguinte, basicamente, essa foi a minha experiência, né, de como eu entrei. Mas, o mínimo que você precisa é a sua homologação dos estudos pra poder dar como nota pra faculdade. Dependendo da faculdade que você vai querer entrar, eles vão te pedir certas documentações específicas. Se você quiser entrar em uma pública, além da sua homologação de estudos, que é uma soma junto com, como se fosse um Enem que eles têm, por exemplo, você faz essa prova aqui, tem várias siglas aqui, PAU, EBAU, PCE, é tudo a mesma prova, como se fosse um Enem. E aí, somam essa sua nota dessa prova de ingresso nas faculdades públicas com a sua nota homologada do ensino médio. Tipo, é uma soma, não tem como ser só um caminho ou outro. São os dois juntos, na maioria das faculdades públicas. E aí, por exemplo, a minha faculdade, que é privada, aceitou somente a minha nota de homologação e ainda aceitou o volante de homologação. Mas a maioria só aceita quando já está homologado, porque você já tem a sua nota. Meio que isso é o mais inteligente, né? Mas enfim. Então, cada faculdade tem uma forma. As públicas pedem essa prova que eu falei, as privadas às vezes podem te pedir, tipo, certificado de idioma, já que você não é daqui, da língua nativa, podem te pedir o certificado de espanhol ou uma prova específica e tal. Isso varia muito, então eu vou deixar um link aqui na descrição, aqui embaixo, que você consegue selecionar tanto o país e a província que você quer procurar as faculdades, e ele te dá a lista das faculdades, tanto públicas quanto privadas. Você consegue entrar no site, fazer a pesquisa que eu fiz desde o Brasil. Eu fiz em novembro de 2023, comecei a puxar todas as informações das faculdades e ver qual me aceitaria com volante de homologação. Como eu já disse, essa que eu estou foi a única que aceitaria. Então é isso, cada faculdade tem uma forma, tá? Não esqueçam disso. Qualquer dúvida específica de alguma faculdade, se vocês acham que eu posso te ajudar, manda uma mensagem aqui embaixo ou manda lá no Instagram. E é isso, eu tenho um vídeo de como homologar os seus estudos, caso você esteja precisando passar por isso pra aplicar pra alguma faculdade aqui, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.